Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 5, agora vamos ao item 17 do nosso material didático, no final da página 28, os anabatistas ingleses e a revolta de Manchester. Bom, eu tenho falado sobre essa revolta de Manchester para vocês. Foi um homem que ele é apontado como anabatista, que viveu lá em 1525, fez uma revolta, foi morto e realmente teve uma grande mortandade na Europa. Foi vergonhoso porque ele era um discípulo de Lutero, Isso está tudo no livro 4. Ele era um discípulo de Lutero e Lutero escreveu carta aos príncipes alemães para que eles enviassem o exército e massacrassem esses camponeses que estavam vivendo um período de fome extrema. Então Lutero, ele é até muito criticado por essa atitude dele. Pois bem, mas aquelas pessoas, eles foram chamados de anabatistas. Tá bom? Eles foram chamados de anabatistas. Quando eu contei essa história para vocês, eu falei o seguinte: olha, não é impossível que um grupo de irmãos tenham se desviado, porque pode acontecer. Eles estavam vivendo uma fome extrema na Europa. Além da fome extrema que eles estavam sofrendo, eles não tinham terra para plantar. Todas as terras da Europa ou estavam nas mãos da Igreja Católica ou estavam nas mãos dos ricos, os reis, os príncipes, governadores, nobres. O povo, ele não podia chegar na Europa: essa terra aqui é minha, eu vou plantar aqui. Não, essa terra aqui pertence ao nobre tal ou pertence ao rei tal. Então você tem que pagar tributo por essa terra. Tá bom? Era assim que eles viviam. Aí estava numa grande fome, não tinha alimento. Voltando para vocês entenderem a história de Manchester, lá em 1525. Havia uma grande fome, eles não tinham alimento, mas eles tinham que pagar o tributo à Igreja Católica e tinha que pagar o dízimo à Igreja Católica, tinha que pagar o tributo também do rei. Então as pessoas estavam morrendo de fome, é o que a história diz. Então eu falei para vocês, não é impossível que um grupo de irmãos, vendo seus filhos morrerem de fome, eles começaram a reivindicar. A princípio eles reivindicaram: olha, nós queremos que a terra agora seja nossa, não tem mais nada de rei, não tem mais nada de papa, a terra é nossa. E isso acontece o quê? Cerca de 7 anos depois do protesto de Lutero. Tá bom? Isso acontece na Alemanha, 7 anos depois do protesto de Lutero. Porque um país como a Suíça, que tinha feito a reforma, estava em guerra com os católicos. Porém, eles estavam se desenvolvendo, estavam melhor. Ok? Então, o que esse Manchester fez? Ele pegou grupos de camponeses que talvez até visitassem igrejas anabatistas, porque as igrejas anabatistas estavam no campo, escondidas. Ok? Então, pode ter tido camponeses que frequentassem a igreja anabatista, só que nessa hora eles falaram: olha, é uma questão de sobrevivência. Nós vamos ter que partir para o desafio. Essa terra é nossa. E Lutero fala para os príncipes: manda o exército e mata. E os príncipes mandaram o exército. Aí eles tiveram que pegar, irmãos, e lutar contra o exército com enxadas. Alguns tinham espadas, mas os camponeses eram pobres, estavam passando fome e tendo que pagar impostos. O número de espadas era assim reduzidíssimo. Então foi um massacre tremendo. E essa história que eu vou contar aqui agora ocorre em 1642 na Inglaterra. Por quê? Porque vão fazer um documento, tá bom? Lembre-se, é um governo protestante. Eles vão fazer um documento dizendo que essas igrejas anabatistas, elas tinham feito uma revolta com esse Manchester. Mas só que na verdade não era. Esse Manchester, ele era luterano. Ele nunca foi anabatista, ok? E o padrão da história dos anabatistas é não reagir, é a não violência. Você não encontra história aqui, por exemplo, nesse período na Inglaterra, chegou a falar em 15 mil anabatistas presos. Você não vê os anabatistas sequer reagindo à prisão. E aí, quando chega agora em 1642,
eles vão então publicar um documento dizendo, ó, esses anabatistas, eles são muito perigosos. Eu vou contar para vocês, há cerca de 130 anos eles fizeram uma arruaça na Alemanha, foram 120 mil mortos. 120 mil mortos de camponeses que o exército alemão foi lá e matou, né, como a dica de Lutero, tá bom? Então, e eles dizem que eram anabatistas. Então eles falam, olha, nós temos que controlar esses anabatistas porque eles podem fazer aqui na Inglaterra o que eles fizeram lá na Alemanha. Ou seja, é uma difamação, é uma mentira que alguns repetem até hoje. E mesmo se fossem anabatistas, o que os historiadores confirmam aquele ali teria sido uma exceção na história. Uma exceção na história. Só que, na verdade, Mantzer não era anabatista, mas, como eu disse também, pode ser que algum irmão tenha se desviado, porque a fome era muito grande e isso causou uma difamação, né, desse documento que eu vou contar para vocês agora. Então, em 1642, a Igreja Protestante da Inglaterra publicou um folheto intitulado Um Aviso para a Inglaterra, especialmente para Londres, na famosa história dos anabatistas, suas pregações e práticas selvagens na Alemanha. Olha o que os protestantes fazem, irmãos. Eles querem uma justificativa para perseguir os anabatistas. Vocês viram que tem anabatista igreja aí, como a de George Fox, que está crescendo e que é falado em 60 mil membros, uma igreja, e que ele envia missionários para a Escócia, para a Turquia, né, para o país de Gales, para a Irlanda, manda missionários para os Estados Unidos, missionários e pessoas também fugindo da perseguição, tá ok? Porque ele mesmo foi preso diversas vezes, tá ok? Então, essas igrejas estão crescendo muito. E o que os protestantes fazem? Então, eles publicam esse folheto mentiroso, tá bom? Dizendo que eram anabatistas, aquelas pessoas, e fugindo da realidade da Inglaterra, porque os anabatistas estão sendo presos, 15 mil anabatistas presos. Você não ouve falar em um quebra-quebra, tá bom? E eles publicam. Bom, eu comento, né? Este folheto fazia um alerta das revoltas alemãs que haviam ocorrido há cerca de 100 anos, e que muitos falavam se tratar de anabatistas, mas na verdade não eram. A revolta alemã foi chamada de Revolta de Mantzer devido ao líder do movimento, Thomas Mantzer. Era um protestante, discípulo de Lutero. Não se tem certeza que ele tenha, no caso, adotado o batismo, abandonado o batismo infantil e adotado o batismo só de adulto, né? Que aí então ele seria chamado de um anabatista. E se o fez, não abandonou outras doutrinas como a maldita teoria da guerra justa. O folheto causou um aumento na perseguição aos anabatistas e também aos batistas, que estavam surgindo como resultado de uns dissidentes da igreja protestante inglesa, mas que tiveram contato com os anabatistas holandeses. O folheto foi um dos incitadores da perseguição que se seguiu nos dias do governo de Carlos II, não? De 1660 a 1685. Por quê? Porque a Inglaterra ela retomou a monarquia, tá bom? O rei tinha sido morto, mas retomou a monarquia, só que, na verdade, quem governa o país é o parlamento, que eram os protestantes puritanos. Okay? E nesse período, a perseguição aos anabatistas vai aumentar, né? Que parte dos protestantes que estão no governo, os protestantes puritanos. Não? Bom, eu coloquei aí um historiador, J. Pereira. Esse historiador, ele escreveu um livro, está lá na referência bibliográfica, sobre a história dos batistas. E como nesse período que nós estamos estudando, os batistas gerais, eles consideram que eles surgem com Thomas Hales na Inglaterra, né, quando ele funda ali em 1610, após voltar da Holanda. Contei essa história para vocês. Era um puritano que foi para a Holanda, conheceu igrejas anabatistas, mas voltou e fundou a Igreja Batista. Tá bom? E esse
J. Pereira, ele escreveu então esse livro, A História dos Batistas. E ele comenta sobre essa questão dos anabatistas e de Thomas Manziger. Veja o que ele diz. A ordem de batismo compulsório, ou seja, obrigatório, de todos os adultos de Manziger é aberrantemente contrária aos princípios anabatistas. Basta isso para notar-se que o regime dominante em Manziger não era anabatista. Ou seja, ele está dizendo, era um movimento protestante. Por quê? Porque os anabatistas, eles pregavam o evangelho e deixavam se a pessoa quer aceitar Jesus ou não. Tá bom? Porque eles pregavam o livre-arbítrio. E já os protestantes, eles diziam que o batismo era obrigatório, ou quando nascia, ou dessa religião que você está adotando agora. Então, Manziger, ele colocava o batismo como obrigatório. Ele tomou uma cidade, tomou várias cidades dos católicos, né? O que ele fazia? Ele matava, ele era violento mesmo, né? E ele não era anabatista, ele era protestante. Então ele matava os padres, matava freiras, era uma violência tremenda. E ele obrigava aqueles, não, eu vou me converter agora ao protestantismo, então você vai ser batizado. Então ele batizava as pessoas. Então o batismo nele era compulsório, é o que esse historiador está dizendo, ou seja, é obrigatório. Então isso mostra que ele não era anabatista, porque os anabatistas não tinham essa de obrigar a pessoa a se converter, né? Tá bom? Porque os anabatistas pregam o que nós pregamos, que o homem tem direito de dizer sim ou não para Deus. Né? Se disser sim, será salvo. Se não, será condenado. São as palavras de Jesus. Aquele que crê, ou seja, é o que diz sim, né? E for batizado, é porque ele disse sim, será salvo. O que não crê, ou seja, ele disse não, será condenado.